Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Contexto. A você, meu muito obrigada pela companhia e vamos juntos receber o meu convidado de hoje, Fred Rodrigues. Bom dia! Bom dia, Franciele. Um grande prazer estar aqui no programa Contexto, nessa bela manhã da nossa querida cidade de Goiânia. Espero que nossa participação aqui hoje seja digna da nossa audiência que nos acompanha. Vamos embora! Muito obrigada, viu, por ter tão prontamente aceitado o nosso convite. Sabemos que tem aí uma agenda extensa, né? E tão prontamente veio estar conosco aqui nesta manhã de sábado. Seja muito bem-vindo, por favor, sinta-se em casa. Eu que agradeço. Mais uma vez, pessoal, para quem está nos acompanhando aí, espero que seja proveitoso o que a gente vai falar aqui. Sem dúvida, muito assunto, a política brasileira não para e a Goiânia também não. Espero que a gente possa contribuir para a sua manhã. Fred Rodrigues, goiano, empresário, político e vice-presidente do partido PL. Mas para iniciarmos a nossa entrevista, Fred, eu gostaria que você mesmo contasse um pouco mais de Fred Rodrigues para nós e, claro, para o pessoal de casa, para o nosso telespectador. Obrigado, né? Eu acredito, é sempre bom ter essa oportunidade, apesar que é muito difícil de nós falarmos de nós mesmos, né? Mas se eu pudesse compartilhar uma história que eu gosto de compartilhar bastante, é que eu sou o primeiro goiano da família, o primeiro goianiense. Minha família é toda de patrocínio, né? Meu pai, minha mãe. Minhas duas irmãs mais velhas vieram para cá ainda na década de 70, saindo de Patrocínio, Minas Gerais, e vindo aqui buscar uma vida melhor em Goiânia. E, sem dúvida, minha família foi muito bem acolhida nessa cidade. É uma cidade onde meus pais chegaram aqui de trem ainda, com muita dificuldade, moravam numa... Hoje seria chamado de kitnet, né? Mas antigamente era o barracão lá em Campinas, no setor Campinas, com muito trabalho dos meus pais, meu pai e minha mãe, que já faleceram, já foram para o céu, e minhas duas irmãs. A gente conseguiu estruturar a nossa família aqui. E me deram, sem dúvida, uma base muito boa para eu poder trabalhar, para eu poder me formar, para eu poder me conscientizar, aí poder defender os valores e princípios que hoje eu defendo, né? Que o pessoal da direita entregou para a gente essa responsabilidade, e eu acredito que a gente tem que fazer o nosso melhor para defender isso. Então é justamente isso que eu quero trazer, justamente é isso que eu quero compartilhar com as pessoas e falar da importância de se preparar, né? O conservadorismo, a direita, ela é muito associada ao conservadorismo, e é o correto. O conservadorismo não é para impedir que o progresso aconteça. O conservadorismo é simplesmente para que você preserve o que já deu certo, e é esse caminho que a gente tem que buscar. Então, como eu disse, é muito difícil falar da gente, mas eu acredito que a minha base foi essa, e até mais importante falar da minha base do que das conquistas pessoais, né? Até porque a gente não vai parar por agora. Tenho certeza que tem muitas conquistas aí para a gente conseguir junto do povo goiano. Com certeza. Fred, você entrou na política em 2020, quando candidatou-se a vereador em Goiânia. Em 2022, você já elegeu-se deputado estadual. E vamos dizer aí com votos muito expressivos, né? Inclusive o mais votado de Goiânia. A que você dirige essa ascensão tão rápida, politicamente falando? Olha, Franciele, acho que principalmente a questão de ter entrado na política foi somente a disputa, né? Minha primeira disputa é um cargo eletivo, que foi em 2020, mas desde 2014, 2013, já vinha fazendo um trabalho de produção de conteúdo, de análise política, que graças a Deus foi muito bem aceito. Foi justamente naquela época onde estava ocorrendo a quebra do monopólio dos veículos tradicionais de comunicação, e a internet possibilitou com que uma nova gama de pessoas, que desde que emitissem um conteúdo ou produzissem um conteúdo que ressonasse com a população, essas pessoas seriam aceitas, né? E eu acredito que eu entrei nessa onda. Isso me deixou numa posição de poder disputar politicamente, ainda que a priori não fosse a minha intenção. Eu simplesmente queria fazer análise, queria escrever textos, né? Como durante muito tempo tive uma coluna no Jornal da Cidade Online. Mas até hoje, apesar de eu ter disputado, de eu ter ocupado cargos, eu ainda faço pelo menos umas 3, 4 participações por semana de análises políticas, que é realmente o que eu gosto de fazer. E me coloca numa posição eu acredito, de uma vantagem muito grande diante dos políticos tradicionais, porque quando você está fazendo análise política quase que diariamente, você é obrigado a se informar, você é obrigado a se inteirar, você é obrigado a entender o que está funcionando e o que já não funciona há muito tempo. Quando nós disputamos a eleição de Goiânia, acho que isso ficou muito claro na diferença de preparo. E essa diferença de preparo eu não falo, não é um mérito pessoal meu. Talvez tenha sido porque eu me dediquei. Mas é um mérito que eu acredito que qualquer político hoje de direita teria diante dos candidatos tradicionais, porque é assim que a gente está buscando se preparar. Fiquei muito feliz pela oportunidade que me foi dada aqui, né, de competir na eleição de Goiânia. Como você disse, na eleição de 2020 tivemos 741 votos. Na eleição de 2022 já passamos para 42.784 votos. Então um crescimento muito grande que foi proporcionado justamente pela essa dinâmica de política, de análise política e de debate que eu fiz ali entre 2021 e 2022. Então foram 2 anos assim
de muito trabalho, de muito sacrifício pessoal até. Amadurecimento também, né? Sem dúvida, a gente nunca pode achar que já amadureceu o suficiente, né? A não ser quando você é jovem. Quando você é jovem, você sabe de tudo. Mas eu já tô muito velho para saber que eu não sei de tudo e buscando sempre melhorar. E 2 anos depois de 2022, a gente teve quase 300 mil votos para Goiânia, né? Aqui em Goiânia, 283 mil votos. Uma eleição muito expressiva. Então isso mostra, talvez fale um pouco sobre a minha capacidade, mas eu acho que mais ainda, mostra a força da direita e como o eleitorado goiano e brasileiro quer representantes que briguem por seus valores e princípios. E se esses representantes estiverem preparados, isso vai se refletir sim nas urnas. Falando nas eleições de 2022, e vamos dizer que foi com sucesso, né? Que como você muito bem disse, aí foram quase 300 mil votos, né? É um número muito expressivo. É de 24. Desculpa, é de 24, exatamente. E claro, naturalmente, que nesse meio aí você amadureceu muito politicamente falando. Hoje, Fred Rodrigues faria algo diferente nesse sentido? Acredito que sim, mas nós temos que entender também as cartas que nos foram dadas, né? A gente recebeu uma responsabilidade muito grande e um curto espaço de tempo para trabalhar, né? E a última coisa que eu queria dar era desculpa. Quando o presidente Bolsonaro veio aqui e escolheu o nosso nome, né, depois que ficou claro que o Gustavo Gaia não disputaria a prefeitura, até então era o nosso nome para prefeito, mas ficou muito claro que ele era útil em Brasília, era mais útil em Brasília, e essa foi a vontade do presidente Bolsonaro. Então nos foi dada uma oportunidade ali que resolvi abraçar. Eu estava até então com uma eleição para vereador encaminhada, após terem retirado o nosso mandato no fim de 23, né? Fui cassado aqui pelo um relatório da Carmen Lúcia e do Alexandre de Moraes, um relatório completamente absurdo. Para quem fala tanto em democracia, eles anularem 42 mil votos de goianos, foi um absurdo. Eu fui o primeiro deputado da história que eu seria o único a ser julgado em plenário virtual, até porque o nosso caso era muito concreto, não tinha motivo para me caçar, acredito que me colocaram no plenário virtual para que a gente não tivesse a oportunidade de plena defesa. Mas enfim, saímos ali com a população muito indignada pelo que aconteceu, uma eleição para vereador encaminhada. Mas, diante dos pedidos, né, do próprio Gustavo, do presidente Bolsonaro, eu entendi que era hora de colocar o nosso nome à disposição à prefeitura e a gente tinha capacidade de formar uma equipe técnica para trazer o melhor para Goiânia. Claro, uma eleição muito difícil. Quando você tem 3 meses para trabalhar, fui o último candidato a ser lançado. As pesquisas, que na minha opinião, o que elas fizeram aqui em Goiânia foi um estelionato eleitoral, nos colocavam sempre nas últimas posições, diziam que a gente não tinha chance, jornais aqui, que não vou nem merece que eu mencione o nome, falando que a todo tempo eu desistiria da candidatura e seria vice de Mabel, vice do Sandro, e eu falava que não teria possibilidade disso acontecer porque eu sabia da responsabilidade que o eleitor de direita buscava na gente, que era a representatividade de uma eleição própria da direita. Então foi muito difícil, Franciele, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu bastante. O que eu acredito que eu faria diferente nessa situação seria talvez, dentro daquele tempo, buscar conscientizar mais a população que hoje sofre nas mãos do Sandro, que hoje entende que o que a gente estava visando ali na eleição está acontecendo e está prejudicando nossa cidade. Essas pessoas que no primeiro turno votaram no Sandro acreditando que ele era o candidato da direita, que ele foi chancelado como sendo o candidato da direita. E isso possibilitou que ele tivesse mais votos que Adriano e fosse para o segundo turno com a gente. E quando ele foi para o segundo turno, ele recebeu o apoio do PT, porque o PT jamais vai votar em mim. E eu carrego isso como uma medalha de honra até. Claro, tem muitos eleitores que votam no PT que não são de esquerda e eu acredito que muitos desses vieram com a gente. Mas as lideranças do PT fizeram campanha, e as lideranças de esquerda de Goiânia fizeram campanha ostensiva contra nós, pedindo um voto no Sandro. E hoje eles tentam se eximir do que está acontecendo, falando que não foi culpa deles, mas sim. Filho feio, ninguém quer o seu pai, né? Mas o que acontece em Goiânia hoje é a culpa do PT e culpa de todo mundo que tentou colocar o Sandro lá. Mas o que a gente deveria ter feito diferente é essa campanha de conscientização para que ele não tivesse esses votos da direita que o ajudaram a ser colocado no segundo turno. Eu acredito que se a gente fosse para o segundo turno com a Adriana, com o PT, hoje em dia a direita governaria Goiânia e estaríamos numa situação muito melhor. E você comentou aí, quando perdeu o seu mandato, você acha que isso atrapalhou a sua evolução política, inclusive nessa eleição? Não, acredito que me ajudou, na verdade. Eu acredito que toda a dificuldade... Eu costumo falar muito para as pessoas que vêm atrás dos partidos de direita, né, como o PL, ou que querem os votos da direita, que elas enxergam como votos mais fáceis, justamente porque são votos onde você não precisa gastar dinheiro ou recursos com o eleitorado. Você só precisa defender o que o eleitorado defende. E eles vão te apoiar com isso. E geralmente cada eleitor nosso equivale por 50, sim, porque eles pedem voto para a família inteira. Só que a mesma forma que é um voto que vem com princípios, ele vai embora se você não tiver aqueles princípios. Então eu falo justamente isso para as pessoas que querem vir, sua eleição foi fácil. Não, foi uma eleição extremamente difícil. É uma eleição que ela exige muita retidão, claro, ninguém vai ser perfeito o tempo inteiro, mas ela exige que você defenda valores e princípios da direita a todo momento. E você se arrisque. E quando você se arrisca, você se coloca numa posição onde o mandato não é seu.
Então eu estou muito tranquilo, eu fiquei muito tranquilo quando eu sabia que meu mandato estava em risco, porque eu ia ser julgado por Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, que são pessoas que eu criticava todos os dias. E não deixei de criticá-los um único dia por isso. Então se você vem para a direita e está achando que vai ser fácil, que sua vida vai ser fácil, que você vai ter muito voto, vai ser eleito em toda eleição, você está fazendo alguma coisa errada. Sua vida é ser perseguido, responder processo, sua vida é ser caçado, sua vida é justamente enfrentar uma máquina no sistema em tempo todo. Mas você tem que entender que essa é a sua vida. Se você não quiser isso, vai fazer outra coisa. E agradeço muito, né? O Major Araújo fala muito isso, eu carrego isso muito no meu coração, que é um deputado que eu admiro muito. E ele fala, Fred, o que você fez aqui em um ano, eu não vi deputado fazer em 4 mandatos. Porque realmente eu tentei entrar para fazer a diferença. Então, consegui o respeito dos meus colegas, consegui o temor dos colegas de esquerda, que é o que eu buscava também. Eu acredito que quando eu fui cassado, e logo na sequência, Deus não fecha uma porta sem abrir outra, tive a oportunidade de ir para a prefeitura, eu acredito que aquilo ali mostrou que a gente tem que estar preparado para todos os desafios da vida, seja para as partes boas, para as partes difíceis, né? Eu perdi uma oportunidade, mas ganhei uma muito maior. E agora, se Deus quiser, vamos enfrentar uma campanha aí, sou pré-candidato a deputado federal, vamos enfrentar uma campanha que vai ser difícil, mas que a gente tem o potencial de vencer. E isso geralmente é o que os deputados estaduais almejam, né? Tentar a campanha para federal. E se eu tiver essa oportunidade aí, eu vou fazer meu melhor, como eu fiz nas 2 outras oportunidades que eu tive. E voltando um pouco ao que você estava falando, você representa uma identidade muito forte e comprometida, né? Então, de uma certa forma, você tem aquela autocobrança e por isso você entrou dessa forma, né? Dentro das circunstâncias que tinha. Com certeza. Eu costumo dizer que eu sou meu maior crítico. Eu sou meu maior crítico nos textos que eu escrevo, nas entrevistas que eu concedo, nos debates que eu participo. O pessoal costuma falar, você foi muito bem no debate. Eu sei que eu não fui, né? Talvez uma percepção assim de quem viu de fora, vê um cortezinho ou outro, o pessoal fala, né? Aquela mitada, aquele corte que sai. Mas eu sei onde eu errei, eu sei o que pode melhorar, então eu sempre me cobrava isso muito. E me cobro hoje na vida política também. Eu não queria entrar lá para ser mais um. Não queria entrar lá na Assembleia para bater ponto, para dar tchau, para dar entrevista, para fazer aqueles posts tradicionais. Trabalhando muito por Goiás hoje. Pelo amor de Deus, gente. Eu queria realmente fazer a diferença. Nossos projetos foram todos projetos muito sérios, muito bem construídos. Eu apresentei aqui um projeto que, inclusive, foi muito polêmico, né? Que infelizmente foi vetado pelo governador. E eu tentava conscientizar meus colegas deputados na época. Eles não acreditavam que isso acontecia. Acredito que hoje já acreditem. Meu projeto ele proibia procedimentos de mudança de sexo em crianças e adolescentes. E eu tinha que explicar isso para os deputados e eles achavam que isso não acontecia. Eu falava, gente, isso acontece com verba pública. E acontece através de, obviamente, doutrinação e, claro, tratamentos, procedimentos hospitalares. A gente não pode permitir que isso aconteça em crianças e adolescentes, não. Você tem mais de 18 anos, faz o que quiser da sua vida. Mas a partir de 12 anos, entram com bloqueio hormonal, né, para que a criança não desenvolva características do próprio sexo. A partir dos 16, eles entram com hormonioterapia cruzada, onde o adolescente agora vai desenvolver características de outro sexo. Então, acho que com 12, 16 anos, você não deixaria nem a criança beber, nem dirigir, nem fazer uma tatuagem, nem votar. Por que você está deixando ela tomar decisões que vão afetar a vida dela para sempre, né? Fora que a gente sabe que nos outros países essas idades estão sendo cada vez mais retraídas, já entram com esses procedimentos a partir dos 4 anos, já autorizam cirurgias de mudança de sexo a partir dos 12. Então, aqui a gente já tentou barrar isso antes que acontecesse. Infelizmente foi vetado pelo governador Caiado, não sei porquê, e a gente está tentando derrubar o veto na Assembleia, né? Mas esse é só um dos projetos que a gente teve. Curiosamente, um dos argumentos que ele alegou foi que a resolução do Conselho Federal de Medicina previa a hormonioterapia cruzada a partir dos 16 anos, o que era um erro, e a gente já alertava o CFM que era um erro. E o CFM agora reverteu isso, ano passado reverteu, passou para 18 anos, ou seja, o CFM se enquadrou ao projeto de lei de Goiás. Goiás teve a oportunidade de sair na frente nessa atuação de defesa da criança e do adolescente, mas infelizmente tivemos esse veto aí por parte do governador, que nos colocou de novo no atraso. Mas eu acredito que além disso, tem muitas coisas para a gente fazer e como deputado federal, se Deus quiser, se eu for eleito, a gente vai comprar essas brigas também. Com certeza. Fred, vamos falar um pouco de eleições 2026, né? Como vice-presidente do PL Goiás, o Wilder de Moraes já está confirmado como governador de Goiás e a Ana Paula como vice? Como pré-candidata, desculpa. Tinha gostado, você já confirmou ele como governador. Eu já estou confirmando na sua própria resposta. Pro PL. Olha, Franciele, nós tivemos agora, na nossa primeira reunião política, que inclusive não foi uma reunião de lançamento, mas devido à proporção acabou se tornando uma reunião de lançamento. Uma reunião de alinhamento político, o PL, é claro, um partido muito grande, fizemos muitas prefeituras, é um partido que tem muitos recursos, tem a maior bancada de deputados federais, a maior bancada de senadores, e é um partido que, como nós mostramos em Goiânia, onde a gente saiu da 6ª colocação e chegamos em primeiro no primeiro turno, é um partido que a população quer que tenha representantes do PL. Então eu sempre defendi isso, e até pelo que eu sofri aqui, e pelo que eu passei, eu sempre defendi que nós deveríamos ter uma aliança
com nós mesmos, e não uma aliança com pessoas que nos atacaram no passado. Mas, claro, há várias conjunturas. Nós temos hoje uma disputa presidencial muito acirrada com o nosso candidato Flávio, e a gente entende que, às vezes, é preciso fazer certas composições que não agradam 100% a todos do Estado. Então, é justamente nessa balança que nós estávamos esperando qual seria o posicionamento. Mas com o posicionamento do presidente Valdemar e com o próprio Eduardo Bolsonaro, que durante a reunião entrou ao vivo e confirmou a candidatura do Wilder, né? E o presidente Valdemar confirmou a candidatura do Wilder e que o partido estará 100% com o Wilder para o governo, eu acredito que houve um alinhamento da vontade da população com a vontade do partido. Então hoje, efetivamente, para todos os discursos e para a decisão oficial do partido, hoje o Wilder é nosso pré-candidato ao governo, e sem dúvida nós vamos fazer todo o trabalho para elegê-lo, assim como, claro, eleger o que talvez hoje seja uma grande prioridade nossa, que é o Senado, né? Que é o nosso pré-candidato ao Senado, o Gustavo Gayer. Então hoje nós temos a prioridade de eleger o senador Gustavo Gayer, o governador Wilder Moraes e o presidente Flávio Bolsonaro, para poder fazer os valores e princípios que a gente acredita terem voz na sociedade de novo. Então, a aliança com Caiado e Daniel Vilela já é assunto encerrado. Não existe mais tratativas nesse sentido. Eu não vejo mais como isso pode ser reformulado. Eu acredito que o posicionamento da população e dos nossos apoiadores é muito claro. Até para explicar uma aliança dessa, a gente teria muito trabalho. Então, eu acredito que hoje o melhor caminho para nós elegermos o Gustavo Gayer e o senador Wilder é, obviamente, a gente ter uma candidatura própria com o palanque do Flávio aqui. Porque ficaria muito difícil a gente numa composição, onde o Caiado já disse que é candidato a presidente, e a gente também tendo candidato a presidente nosso. Então, como que o Flávio viria aqui e subiria em qual palanque? Ele subiria no Daniel que está apoiando o Caiado, ou subiria no nosso? Então, eu não vejo como isso pode ser reformado. E acredito que hoje o melhor caminho para o PL, para fazer o Senado e para fazer o governo, é com essa candidatura própria. E qual que é o posicionamento hoje do Gustavo Gayer no partido? Eu acredito que o Gustavo Gayer, ele mesmo fez um vídeo, né? Eu posso falar pelo vídeo que ele fez, e o vídeo dele foi justamente que ele estava seguindo uma orientação de composição, de não haver brigas, né? A gente sabe que vai ser uma eleição muito disputada. Essa orientação que ele entendeu foi que deveria haver a busca pela composição, mas ele já deixou muito claro, também naquele próprio vídeo dele, né? Claro, é muito difícil eu falar pela pessoa, então estou me inspirando no vídeo que ele fez. Inclusive, acredito que seria ideal que ele recebesse o convite para falar aqui. Mas, segundo o próprio vídeo dele, ele não vai contestar a decisão, né? Então, se for a decisão do Bolsonaro, se for a decisão do Flávio, a decisão do Valdemar, presidente do partido, vai ser a decisão que ele vai tomar. E, a partir do momento que todos estiverem alinhados, eu acho que o sentido é todo mundo trabalhar. Nós vamos ter uma chapa muito boa de deputados estaduais, talvez uma chapa mais competitiva, mais acirrada de todas, né? Temos aí o vereador Jaime Vasconcelos, que inclusive já veio aqui, né? Temos o Major Araújo, com um excelente nome também, Coronel Urzeda, William Veloso. Temos o delegado Eduardo Prado. Então a gente tem uma chapa assim, de grandes nomes, pessoas que estão muito destacadas na direita, que eu acredito que a gente tem potencial de fazer 4 ou 5 deputados estaduais. E temos também a chapa de deputado federal, onde eu já me coloquei como pré-candidato, mas temos também o Major Vitor Hugo, que já se colocou como pré-candidato, e tantos outros que eu acredito que aos poucos vão entender que o PL, desde que eles sigam valores e princípios, é uma excelente oportunidade de mostrar o trabalho deles e potencialmente serem eleitos. E confirmando o Gustavo Gayer no Senado, já existe um segundo nome? Nesse exato momento, não. Nesse exato momento, há, claro, uma perspectiva, né? Há várias conversas. A gente tem que entender que a gente está agora meio que num processo embrionário da eleição. Então, a conversa sai para todo lado. E eu passei isso muito, né? Já estou indo para a minha 3ª ou 4ª eleição. Então, a gente sabe que conversa tem para todo lado, mas você não consegue definir o que vai ser a verdade lá na hora que fechar a convenção. Eu, por exemplo, um mês antes da eleição de Goiânia, não sabia que eu seria candidato. Estava trabalhando para ser vereador e um mês depois eu estava fazendo campanha para prefeito. As especulações são boas, né? Acabam movimentando as manchetes, mas hoje a gente não tem um pré-candidato definido. O meu nome é citado muito em pesquisas, junto com o do Gustavo, por causa dessa associação, né? Mas eu acredito que talvez seria ideal um nome que o complementasse mais, que trouxesse votos diferentes dos que ele já tem, né? Hoje em dia o meu voto e o dele é muito compartilhado, né? Até por isso as pessoas falam muito que talvez eu herdaria os votos dele, como ele vai para o Senado, eu herdaria os votos dele de deputado federal. Claro que não tem essa presunção, mas eu entendo porque as pessoas pensem assim. Eu entendi que o Major Vitor Hugo já se posicionou, já se colocou à disposição. Nós temos conversas aí com o Dr. Zacarias Calil também, que é um nome muito forte. Então eu acredito que, agora sentar até com o próprio Gustavo, eu acredito que a opinião dele aí nessa situação deve ser levada 100% em conta, mas eu acredito que é interesse do partido também colocar um nome ali que o complemente, que o ajude. Temos 2 vagas. E são 2 vagas onde você vota em 2 candidatos, que cria uma dinâmica muito diferente. Não é onde você vota só em um candidato e os 2 mais votados vão. Como você vota em 2 candidatos, o voto do segundo voto influencia diretamente no voto do primeiro, contribui para o voto do primeiro. Então a gente tem que tomar esse cuidado e colocar alguém que contribua com os votos para ele lá.
considerando as surpresas políticas, como você acabou de dizer, né, que entrou na política e na disputa um mês, né? Não existe a possibilidade do seu nome, e tendo o seu nome ventilado também, não existe a possibilidade de nós ouvirmos aí Fred no Senado também? Na composição de chapa com o Gustavo? Olha, falar que não tem possibilidade seria hipócrita, né? A gente sabe que as surpresas acontecem a todo momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que traçar o planejamento para que não fique todo mundo batendo cabeça. Você se prepara para o melhor, mas espera o pior também, né? Nesse caso, a gente tem que entender que pode ser uma possibilidade, mas diante da conjuntura do partido, nós precisamos de senador e precisamos de deputados federais. Os deputados federais, eles fortalecem muito o partido em termos de estrutura, porque são os deputados federais que constroem o fundo eleitoral do partido. E querendo ou não, eu, na minha opinião, acho que não deveria ter, mas enquanto todos os partidos tiverem, seria uma idiotice do PL não utilizar. A gente não pode entrar numa briga de faca e a gente ser o único a não pegar a faca. É assim que eu penso. Mas se alguém propor uma matéria, ou até mesmo eu propondo uma matéria, para que se encerre o fundo eleitoral, eu sou a favor de que se encerre. E voltemos às doações privadas e voltemos todo mundo a correr atrás do seu próprio recurso. Mas hoje, do jeito que é construído, o partido que tem mais fundo é o partido que, e além de fundo e recurso, é o que tem mais tempo de TV. Então todo partido tem interesse em fazer mais deputados federais. Então nesse sentido, hoje a construção é para que meu nome seja apresentado como deputado federal, para que a gente possa utilizar toda essa conquista que tivemos em Goiânia, toda essa força que ganhamos em Goiânia, para projetar e ajudar mais o partido, e a gente passa de 4 para 5 deputados federais. Falando em PL nacional, como você avalia as críticas de Eduardo Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro e Nicolas? Olha, eu sou amigo dos três, converso pessoalmente com os três, e eu entendo que aqui em Goiás a gente costuma ter umas rusguinhas de vez em quando, aqui em Goiás a gente bate cabeça, então imagina lá no nível federal, onde eles estão tendo que cuidar, muitas vezes você leva para Michele briga de todos os estados, dá um desentendimento aqui, a gente leva para Michele resolver, leva para o Eduardo resolver, leva para o Bolsonaro, para o Valdemar. E aí o Nicolas também ajuda, porque obviamente é hoje um dos maiores nomes, se não o maior nome em termos de fenômeno político da direita. Então eu entendo que são questões assim pontuais e que ocorrem dentro da política e que no final das contas eles têm consciência de que eles estão todos juntos, que eles querem o melhor, querem a soltura do presidente Bolsonaro, querem que a direita volte a governar, querem que seus candidatos sejam eleitos. A gente preferiria que não acontecesse, mas eu nem encaro como críticas, eu entendo como aqueles pequenos ajustes que às vezes são feitos dentro da própria família para que haja uma convivência harmoniosa. Eu tenho certeza ali que no final das contas, se a coisa apertar mesmo, eles vão poder contar um com o outro. É isso que eu penso. Se a coisa apertar, se ficar feia, olha, é questão de vida ou morte, o Nicolas vai abraçar o Eduardo vai abraçar a Michele vai abraçar os dois. E vão ser todos uma grande família. Mas, claro, há essas divergências que ocorrem, até pela própria tensão, pelo próprio estresse no ambiente político. Eu vejo isso acontecendo aqui, eu tenho certeza que ocorre numa escala amplificada lá também, e de vez em quando eles são vítimas disso. Essa semana saiu uma pesquisa com o Flávio Bolsonaro, um ponto à frente aí do atual presidente. Como vocês receberam essa notícia? Eu não acredito muito em pesquisas, porque a gente... Não, eu acredito que ele está muito à frente. Esse é um ponto aí, eu acredito que ele está muito mais... É porque a gente pode olhar pelo histórico. As pesquisas, querendo ou não, isso não é opinião minha, se você fazer uma base factual, uma observação empírica do que acontece, as pesquisas tradicionalmente têm uma margem de erro muito grande contra a direita. É algo assim, cômico. Como eu disse, na eleição de Goiânia, a eleição no domingo, eu fui para a eleição no domingo, com a última pesquisa saindo na sexta, eu fui em 4º lugar. E pesquisa séria. Pesquisa que a Anguera e o Popular usam, me colocaram em 4º lugar. Então quer dizer que de sexta para domingo eu ganhei voto suficiente para ir para primeiro? Isso não existe. Isso é estelionato eleitoral, isso é manipulação de pesquisa. Não tenho como comprovar, mas também não tenho dúvida. Agora, a questão, se você for olhar a eleição de 2022 de Lula e o Jair Bolsonaro, o que acontecia naquela época ali, em volta de um mês e meio, 2 meses da eleição, colocava o Jair Bolsonaro 20 pontos percentuais atrás do Lula. E quando abriram-se as urnas, a gente viu que o Lula foi colocado na cadeira de presidente com a diferença de pouco mais de 1%. Então, ninguém cresce esses 20% em um mês e meio. Obviamente, a pesquisa estava errando. Então, se eles estão colocando o Flávio agora com 1 ponto só à frente do Lula, eu tenho certeza que está muito mais. Mas, de qualquer forma, é também um reflexo do trabalho que o Flávio vem fazendo, as visitas, a disponibilidade de escutar todos os lados. É uma eleição que a gente vai ter que escutar o centro e a centro-direita. A esquerda, obviamente, não vai andar com a gente, não é interesse. Não são os valores e princípios, eles querem taxar, eles querem agredir a família. É taxa todo dia, não estou nem falando nenhuma novidade, acabou de taxar os eletrônicos novamente aqui. Seria até incoerente, né? Seria incoerente, então são coisas que não se misturam, mas há concessões
no sentido de que há ideias que podem ser trazidas pelo centro até nós e que nós vamos levar até eles, para que a gente possa construir esse Brasil onde, eu usava isso muito em Goiânia, né? Onde o povo pare de trabalhar para o Estado volte a trabalhar pelo povo. É isso que a gente precisa. Eu acredito que hoje a direita é quem encabeça melhor a possibilidade de que isso aconteça. Fred, você falou no meio da entrevista, e eu deixei por último, porque nós já estamos ao final do programa. Então, Fred Rodrigues já está decidido, é candidato a deputado federal. Sim, hoje temos a dinâmica da política, mas hoje, efetivamente, já conversei com o presidente Bolsonaro ainda em janeiro do ano passado, assim que acabou a eleição de Goiânia, né? Tivemos umas férias ali todo mundo para restabelecer a sanidade. Uma eleição muito difícil, né? Enfrentamos vários atores políticos aí, Assembleia, Governo do Estado, PT, praticamente todos os vereadores, né? Prefeitura anterior, Sandro. Então, uma eleição muito difícil, realmente cobra uma taxa muito grande de nós, mas a gente sabe, é isso que a gente decidiu, não estou reclamando não, só contando a história. E conversei com o presidente Bolsonaro logo depois, ele me perguntou, né, o que eu achava, falei para ele, ó, presidente, tem que ser federal, a gente tem que aproveitar aqui. Ele falou, então vamos embora, é isso aí. Já deixou o apoio ali, claro que para federal é muito difícil ele fazer um vídeo para cada um, né, mas já deixou muito claro que ele não se oporia, né, e o medo é ele se opor. Então ele confia no nosso nome para federal. Já conversei com a Michelle também, em outubro do ano passado. A gente entregou o título de cidadão goiana para ela, lá em Rio Verde. Também está super empolgado. O Eduardo Bolsonaro está dentro, o Flávio veio aqui logo que ele lançou a candidatura. Então, assim, você fica muito tranquilo de trabalhar quando você tem o apoio de pessoas grandes do partido, pessoas que você admira. E o presidente Valdemar também, porque ele entende que a gente fez um trabalho muito bom em Goiânia, né? Então ele já se comprometeu a dar todo o apoio necessário para que a gente faça o que eles chamam de... É um pouco presunçoso da minha parte, eu não quero ser assim, mas o que eles chamam de cabeça de chapa, né? Aquela pessoa que vai ali trazer e fazer com que outros vejam, olha, a chapa do PL está muito boa, o Fred está lá, tem outros nomes grandes lá, eu vou para lá na perspectiva de que eu seja eleito, né, que os votos deles me ajudem. Então a gente quer fazer isso, não tem nenhuma pretensão de ser o mais votado de Goiás, não tem esse ego, não tenho nem a pretensão de ser o mais votado do partido, mas eu tenho a pretensão de ser eleito. Isso eu quero porque eu acredito que eu consigo ajudar e já provei isso nos outros mandatos e nas outras disputas. Então, efetivamente, sim, Fred Rodrigues pré-candidato a deputado federal pelo PL aqui em Goiás. Isso mesmo. E o propósito, claro, de fazer um bom trabalho, trazendo à nossa população, claro, mais benefícios, como nós temos visto você buscar aí, tá? Com certeza. Agradeço a oportunidade aqui, Franciele, agradeço a oportunidade e parabenizo pela disposição de vocês fazerem um trabalho desse, trazerem um programa desse para a população. A gente está carente hoje, né? E eu sei que vocês trazem pessoas de todas as matizes, todos os espectros políticos aqui, e estão corretos. É o que a direita sempre defendeu. A direita nunca defendeu a unidade de pensamento, né? A gente defende a pluralidade de ideias, o debate livre, o debate de ideias livre, e a população decide qual ideia é melhor diante desse debate. Então o que vocês estão fazendo aqui é algo muito importante. Tenho certeza que vão vir pessoas aqui que vão discordar do que eu disse, e se elas quiserem debater comigo pessoalmente, estão sempre convidadas. Mas o mais importante é que a gente tenha essa liberdade de imprensa e essa liberdade de expressão para que todas as ideias possam ser ventiladas. A gente vê muito hoje pessoas utilizando a desculpa da defesa da democracia ou a desculpa de querer acabar com o discurso de ódio, e aí você vai perguntar para elas o que é discurso de ódio, é tudo que ela não gosta. Ou até o posicionamento dela, às vezes ela nem tem, né? Justamente, né? Fica muito cômodo para você querer silenciar um adversário sem precisar rebater o argumento dele, só dizendo que ele está cometendo um discurso de ódio, mas você não explica o que há de odioso ali naquele discurso. Então, infelizmente, boa parte da esquerda faz essa desumanização do adversário. Há ainda alguns debatedores na esquerda, mas são poucos. Mas eu acredito que programas como esse aqui, que vocês estão fazendo, parabéns, né? Para você, para o contexto, para a nossa equipe técnica, para todo mundo que está por trás. É isso que a gente está precisando. Debate, liberdade de expressão. E o brasileiro ter a consciência de que, se ele abre mão da liberdade de expressão, ele abre mão de todas as suas outras liberdades, porque elas passam a ser meras ilusões. Sem a sua liberdade de expressão, você não defende as outras liberdades. Por isso que ela é a mais importante. Então eu quero agradecer, muito obrigada mesmo por você ter vindo, passado essa manhã de sábado. Foi um programa rico. Eu tenho certeza que você de casa conheceu um pouco mais da história de Fred Rodrigues, né? É uma opção aí, já está lançado, né? Vamos esperar um pouquinho, para ter sempre pré, né? Como a gente está no período pré-eleitoral, para evitar as multas aí do TRE, do TSE, sempre pré. Mas sim, nosso nome sendo aprovado na convenção, vamos enfrentar essa disputa, sim, esse desafio. Obrigado mais uma vez, obrigado à nossa audiência, você que nos acompanhou. É sempre bom ter uma oportunidade de falar com vocês e Deus abençoe suas famílias.
Um abraço, até a próxima oportunidade. E a você de casa que quer conhecer um pouco mais da vida, da história, do trabalho de Fred Rodrigues, está aí nas redes sociais, né? E eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, sua casa, sua família e que tenha sempre propósitos firmados em Cristo, para que você possa representar a nossa população e a nossa política brasileira. Amém. Deus te abençoe, Fred. Amém, Deus abençoe. Muito Obrigado pela obrigada. oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Eu que agradeço e a você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Sábado que vem estaremos de volta e eu não abro mão de você aqui comigo. Até sábado, às 9 da manhã, aqui na TV Serra Dourada SBT.